Beleza. Boa noite. Meu nome é Watson Nogueira, sou diretor de administração da LAFUFRJ. Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula da Maratona de Fisioterapia Esportiva da LAFUFRJ. Estamos aqui com o Bruno Costa, fisioterapeuta das categorias de base do Palmeiras. Vou falar aqui um pouco do currículo do Bruno também, para poder apresentar ele. O Bruno foi graduando pela USP de São Paulo, fez especialização em fisioterapia esportiva pelo Grupo 7 Unifesp, aprimoramento em fisioterapia esportiva pelo Grupo 7, curso de quiropraxia esportiva, curso livre da FBA Movimentação Humana, fisioterapeuta das categorias de base do Palmeiras, fisioterapeuta e sócio fundador da Alpes Saúde Esportiva. Boa noite, Bruno. É bom estar com você, tá? Agradeço por ter aceitado o convite, o Bruno, que foi indicação dos nossos amigos da USP de São Paulo, da Liga Esportiva deles. Pode sentir à vontade, sentir em casa e começar com as suas vivências, com as suas experiências aí pra gente, tá? Fechou, valeu, Watson. Bom, legal falar para a galera da UFRJ, primeira vez. Só conhecia o pessoal da Copa Físio, da época de que eu ia, 2016, 17, essa época aí. Então, um prazer trocar uma ideia com vocês hoje. Fiquem bem à vontade, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês quiserem puxar, mandem aí no chat, o Watson me repassa. Hoje, em especial, acho que vocês vão ficar ouvindo uns ruídos aí de fundo, galera batendo nos pratos, que eu tô aqui num restaurante, tô em viagem a trabalho, e aí é o melhor lugar que tinha internet. Aí jantei e fiquei aqui no restaurante mesmo. Então, vou contar um pouco de como é que é a dinâmica de trabalhar com futebol, quais são as competências importantes aí para a galera que almeja isso, e um pouco de como é que funciona o trabalho exclusivamente dentro do Palmeiras, beleza? Fiquem à vontade para interromper mesmo a qualquer momento. Então, em relação às competências, né? Fiz a graduação, fiz a pós-graduação em esporte, algo imprescindível. Às vezes a galera consegue um estágio em algum clube de futebol ou algum clube esportivo durante a graduação, e aí acaba tendo a ideia de que já isso é o suficiente para entrar em um clube porque já está em um estágio, e aí acaba se formando, está nesse estágio, já dá continuidade e fica depois ali no clube trabalhando como profissional. Mas quando a pessoa não faz essa especialização exclusivamente em esporte, ela perde muito porque ela fica só fazendo um tipo de trabalho que é um trabalho mais simples, né? Que não requer muito aprofundamento aí na física. Então, fazer um aprofundamento em física esportiva é o básico para trabalhar bem depois no esporte. Então, eu fiz a especialização, fiz o aprimoramento e fiz alguns cursos extras, né? Esses cursos extras aí vai um pouquinho do perfil de cada um, e é em cada um desses cenários que a gente vai estudando que a gente vai conhecendo as pessoas envolvidas, né? Então, a galera fala que para entrar na física esportiva é indicação, mas não é realmente a indicação, é que você está no meio com as pessoas que sabem, né? Que são as pessoas boas. E aí, naturalmente, você vai se envolvendo, a pessoa vai conhecendo o seu trabalho, vai estudando com você. Então, não chega a ser uma indicação do tipo, puta, eu conheço fulano e é um mundinho ali, por isso que ele me indicou. Não, você está ali naquele meio que está com pessoas boas e, naturalmente, o caminho vai ser chegar nos lugares bons também. Então, é só estudar, participar de bastante projetos, de liga acadêmica, que eu participei bastante também durante a graduação, fazer a pós, e naturalmente vocês vão entrando em clubes, né? Acho que todo mundo, fisioterapeuta que trabalha em clube, concomitantemente, tem uma clínica também, tem que trabalhar na clínica, porque o salário do clube não é o que sustenta, o clube é onde você vai ter ali um status, onde você vai promover o seu trabalho, você vai desenvolver um pouco mais de uma física esportiva no alto rendimento, mas o local onde você vai pagar as contas mesmo é na clínica, então todo mundo tem que ter essa dupla jornada aí. Não foi diferente comigo, então desde que eu me formei, que eu formei na pós, eu tinha entrado inicialmente no São Paulo. Antes disso, na verdade, eu já tinha passado pelo futebol, tinha participado das categorias de base feminina do Santos durante a graduação, fiz um estágio lá, e na época que eu me formei na faculdade, foi a época também que eu entrei já no Santos, mas aí eu saí para fazer justamente a pós de esporte. Terminando a pós, entrei no São Paulo, entrei no São Paulo através de currículo, então fizeram uma seletiva, não foi indicação, e aí eu entrei no São Paulo no basquete profissional. E aí eu só saí de São Paulo
do basquete profissional para vir para o Palmeiras para trabalhar nas categorias de base. Então, até o domingo, assim, eu estava no São Paulo, segunda-feira estava no Palmeiras já. E durante todo esse percurso, desde a graduação, tocando a clínica junto, né? E aí hoje, atualmente, esse fim de ano, eu estou abrindo minha própria clínica, uma clínica integrada, então, medicina do esporte, ortopedia, nutrição esportiva e físio do esporte. Minha ideia é colocar todo o que a gente leva ali dentro do clube, de ter muita troca, de ter um paciente ali, um atleta muito bem cuidado por todas as áreas, colocar isso um pouco na clínica. Então, por isso que está surgindo essa clínica, que é a UP Saúde Esportiva, que foi o que o Watson falou. Então, requisito básico aí para trabalhar bem em clube é, no mínimo, ter uma pós-graduação em esporte e cada vez mais ir se envolvendo e, naturalmente, você vai entrando no meio, né? Bruno, Pode falar. Sobre a sua especialização, eu acompanho a especialização lá do Grupo 7 Unifesp. Teria como você me passar essa que seria uma das principais formas, né, de se trabalhar bem em um clube de futebol? Como que foi a sua experiência lá na sua especialização? Boa. O 7, que é a pós da Unifesp, é a referência aí no Brasil, acho que é a melhor atualmente. As que eu vejo, eu não conheço se tem especialização de esporte na FRJ, tem? Tem, não. De Não tem. fisioterapia, infelizmente, ainda não. Uhum. As que eu conheço, né, que são grandes. Tem a da Santa Casa, em São Paulo, da USP, que é mais recente. A da Unifesp, que é bem tradicional, mais antiga. E são essas três as principais, né? Santa Casa vai mais para uma pegada ortopédica e a pós da USP e da Unifesp, que são uma pegada mais esportiva. Mas a da Unifesp é mais tradicional. É uma pós integral, então de manhã e à tarde. E aí você tem tantas aulas teóricas, aulas práticas, e ao mesmo tempo você passa pelo estágio no Centro Olímpico, que é o centro dos atletas de categoria de base, de todas as modalidades, né? Então você acompanha ali mais ou menos umas 12 modalidades, se eu não me engano. Então, tipo, ginástica artística, futebol, handball, basquete, vôlei, natação, atletismo. Então, as principais modalidades olímpicas ali no Centro Olímpico, e aí junto você faz os estudos da pós. E aí, concomitante a isso, quando você faz a especialização de esporte no SET, você ganha o aprimoramento. O aprimoramento é um curso de fim de semana, que é sábado e domingo, o dia todo, onde é só aulas teóricas. Então, às vezes, a pessoa paga para fazer esse curso do aprimoramento, e no nosso caso, quem faz a especialização ganha esse curso. Então, a gente meio que estuda segunda a sexta na especialização, período integral, e de sábado e domingo, período integral na pós. E aí, à noite, estava atendendo os pacientes particulares, né, na clínica. Então, é um ano só a especialização, mas é um ano bem puxado, porque você atende muito, né? E o diferencial ali do SET também é que você atende todas as modalidades, você tem muita troca em todas as áreas, então enquanto está rolando a especialização da fisioesportiva, está rolando da medicina do esporte, está rolando uma sub-área da medicina do esporte, está rolando especialização da residência da ortopedia, dos médicos. Então, é muita interação entre todas as áreas, né? Você começa a saber trocar com todas as áreas. Então, o paciente, ele passa por médico do esporte, depois ele passa por ortopedista, faz alguma cirurgia, ele vem com a gente, e nesse meio tempo a gente está discutindo com todo mundo sobre o que está acontecendo. Então, é muita imersão, né? E ali a gente tem um tipo de demanda no Centro Olímpico em que a gente atendia 4, 5 atletas por hora. Então, um pouco bagunçado, mas ao mesmo tempo você ganhava muita mão, porque você atendia muita gente. Então, você, mesmo que seja só um ano de especialização e recém-formado, você atende tanto que você sai com uma experiência de ter pego alguns casos que nunca mais você vai pegar na vida profissional, né? Porque você não vai atender tanto igual você atendeu na especialização. Esse é um dos diferenciais ali da pós do SET. E é a que eu recomendo, assim, para todo mundo, como a principal pós do esporte. Respondido aí, Watson? Respondido. Pode dar seguimento aí. Qualquer coisa, faça outras perguntas também. Boa. Vou entrar um pouquinho, então, sobre clube de alto rendimento, né? Que é começa a entrar no tema aqui dessa aula, que é a vivência na fisioterapia esportiva no futebol. Pensando em um clube mais básico, a gente vai ter ali o técnico, o auxiliar técnico, um preparador físico, fisioterapeuta,
esse é uma base, né? Depois começa a aprofundar, aí pode ter um médico, pode aparecer ali semanalmente, aprofunda um pouco mais, tem um preparador de goleiros, e aí vai entrando as outras áreas, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um clube de alto rendimento, com toda a estrutura, no caso do Palmeiras, por exemplo, a gente já começa a ter o analista de desempenho, começa a ter o fisiologista, a parte da nutrição. Quem mais? A gente tem uma preparação física específica para quem está em tratamento, a gente tem uma preparação física específica para quem está no campo, preparador de goleiros, auxiliares, coordenadores, rouparia. Já começa a entrar uma comissão que passa de 10, 15 pessoas. Médico do esporte, ortopedista, você começa a ter essa especificidade de cada área médica. Então, no Palmeiras, como é que funciona? Né? A gente tem todas as categorias, do sub-10 até o sub-20, e cada categoria ela tem um grupo de pessoas responsáveis. Então, por exemplo, sub-10, vou colocar o exemplo da minha categoria, né? Então, nós temos ali 8 fisioterapeutas nas categorias de base do Palmeiras, e aí cada físio fica responsável mais ou menos por 2 categorias. Então, as minhas categorias em específico são o sub-15 e o sub-14. Então, isso significa que a comunicação com a comissão técnica do 15 e 14 sou eu que sou responsável, repasse de informações, de gerar relatório, de fazer o preventivo, de fazer a preparação desses atletas. Então, toda a parte de logística e de conversar com a comissão técnica sou eu que faço com o 15 e com o 14, mas a gente acaba atendendo todos os atletas. Então, do sub-10 até o sub-20, todo mundo a gente atende juntos, só que quando chega o momento de conversar com a comissão, cada comissão tem o seu responsável, né? Então, a gente vai ter ali o analista de desempenho do 15, o fisiologista, preparador de goleiros, preparador de jogadores de linha, técnico auxiliar, nutrição, a psicóloga, médica do esporte e o ortopedista, todos do 15, né? Eles acabam se envolvendo com outras categorias, mas todos esses ficam responsáveis por uma única categoria, né? E como é que funciona no dia a dia? Tá ouvindo o ruído de fundo aí agora? Tô ouvindo. Bastante agitação aí. O pessoal tá no fazendo um refeitório, suco de né? laranja agora aqui. Cara, te fazer uma pergunta em relação a essa equipe multidisciplinar, né? Obviamente, né, com mais pessoas na comissão, o trabalho fica dividido, mas você acha que o trabalho do fisioterapeuta, né, com uma quantidade menor de pessoas ali na comissão, a liberdade de trabalho é melhor para trabalhar com mais pessoas ou com menos pessoas? Cara, eu acho que não tem essa relação direta. Assim, teve clubes que eu já trabalhei que tinham menos ou tinham mais profissionais do que no Palmeiras, não teve nenhum ainda que eu trabalhei, mas já teve uns com número de profissionais parecidos ou menores e não tinha essa relação direta de ter liberdade. Então, por exemplo, no Palmeiras, por mais que a gente tenha todos os profissionais, todos têm 100% de liberdade em suas áreas e tem até um envolvimento com as outras áreas. Então, a gente tem muita facilidade. Vou colocar o meu lado, né? Então, em teoria, meu trabalho seria fazer os atendimentos de fisioterapia e fazer preventiva. Mas eu vou ter muita facilidade de comunicação com a psicóloga para trocar com ela sobre como é que está a tal atleta. Vou conseguir interagir muito bem com a preparação física e fazer um trabalho unificado. Hoje mesmo, a gente está aqui alojado com os atletas, né? Não teve nenhum jogo hoje. Amanhã a gente tem jogo. E aí, como não teve nenhum jogo, a gente tinha que fazer um trabalho para manter esses atletas ativos, né? Para não passar o dia todo sem fazer nada. Então, eu e o preparador físico de linha, nós pegamos todos os atletas, dividimos em 2 grupos e a gente intervalou. Então, eu fiz um trabalho com um grupo em que era de mobilidade e um outro trabalho de ativação, pensando em estabilização, enquanto o preparador físico estava fazendo um trabalho de força. Aí, cada um fez 20 minutos, depois a gente trocou esse grupo. Então, a gente fez literalmente um trabalho em conjunto, mesmo sendo de áreas diferentes, né? E a gente definiu ali na hora com a maior simplicidade. Então, tipo, falei, o Lucas, né, o nome do preparador, falou, Lucas, o que você está planejando fazer hoje? Ele planejando fazer o trabalho de força, manter o que a gente já vem trabalhando ao longo do semestre. Eu falei, eu venho fazendo os preventivos com eles
2 vezes na semana, vou manter esse preventivo e vamos já acrescentar um trabalho de mobilidade por conta da viagem que foi desgastante para chegar até aqui no Paraná, né? Então, rapidamente ali a gente em conjunto decidiu como é que faria esse trabalho, fez, perfeito. Se ele quisesse, se ele tivesse outra coisa para fazer, ele poderia também falar para mim, Bruno, faz um trabalho de força com eles, ou vice-versa. Então a gente, aqui dentro do Palmeiras, é uma equipe muito bem qualificada e todos têm muita liberdade a ponto de fazer um pouco o trabalho do outro sem isso gerar nenhum atrito, né? Já teve comissões que eu participei que alguns profissionais tinham medo de dar liberdade para outros profissionais, né? Então, não faz essa avaliação, não faz isso porque vai pegar mal com outro profissional, ou vai parecer que o outro não está trabalhando. Às vezes tem uns profissionais que ficam mais encostados, né, e não querem se expor tanto. Isso é uma coisa que não acontece no Palmeiras, assim, são profissionais muito novos e todos muito engajados em querer desenvolver coisas. Então, todos dão muita liberdade para todo mundo, é muito fácil de trabalhar, assim. Então, se eu quisesse, por exemplo, dar algum palpite no trabalho do técnico, eu poderia. Isso pegaria super mal, porque não faz nenhum sentido, mas em teoria a gente tem essa liberdade de comunicação, entendeu? É esse ponto que eu quero chegar. Quer explanar mais alguma coisa nesse sentido? É basicamente isso que foi escondido, porque normalmente quando se tem uma equipe menor, o fisioterapeuta acaba tendo que fazer mais trabalho, né? Que pelo menos aqui no Rio, a maioria dos clubes, né, aqui do estado os que têm fisioterapia, que são poucos, tem apenas a comissão técnica com preparador físico, treinador, às vezes um auxiliar técnico, e alguns clubes ainda têm ou massagista e tem alguns clubes que já estão se inovando, que já tem um fisioterapeuta, já tem um departamento médico. E quando tem já essa equipe reduzida, o fisioterapeuta acaba tendo que fazer bastante funções, né? Que poderia em si atrapalhar verdadeira função que tem o fisioterapeuta no futebol, né? Isso, e isso aí que você colocou faz sentido, né? E acontece, quando você pega uma equipe muito grande com poucas pessoas da comissão, começa a acontecer isso, você começa a não desenvolver o seu melhor trabalho na sua área, porque você tem que cumprir funções extras. Às vezes acontece isso também, né? Por exemplo, às vezes você vai fazer uma viagem com uma categoria menor, colocar aí o sub-11. Apesar de ser uma categoria que está disputando o campeonato, está chegando forte, recentemente ganhou o Campeonato Paulista, mesmo assim, quando vai viajar, não é todo mundo da comissão que vai. Então, alguns profissionais acabam tendo trabalho de outras partes. Então, por exemplo, teve um campeonato que eu fui esse ano com o Sub-11 especificamente, que foi o técnico auxiliar, o preparador de goleiros. Isso, foram 4 pessoas da comissão, para uma categoria inteira. Foi poucas pessoas. A gente ficou em terceira nessa competição. E aí eu fiz o trabalho de físio, fiz o trabalho de distribuir alimento dos atletas, que seria um trabalho da nutricionista, e fiz um trabalho de rouparia, que seria um trabalho do roupeiro. Então, a gente acaba priorizando em alguns momentos outras funções. Então, por exemplo, teve uma cena que aconteceu, a gente voltou de um jogo à noite, e dia seguinte ia ter jogo já de novo, quando é competição com as menores, assim, são jogos sequenciais, né? Tipo, dia 1 tem jogo, dia 2 tem jogo, dia 3 tem jogo. E aí tinha uns meninos que estavam precisando de tratamento, precisando de uma recuperação, só que ao mesmo tempo eu tinha que preparar o lanche da noite dos meninos, eles tinham jantado já, mas tinha o lanche da noite, então tinha que separar, tipo, o chocolate, o lanche, uma fruta, e aí tinha que preparar o uniforme deles, separar a camiseta certinho, com a numeração, a bermuda, o meião, para o dia seguinte. Então, o que era mais importante naquele momento, né? Eu separar esses alimentos e o uniforme ou tratar esses meninos? Acabou sendo separar o alimento e o uniforme, porque se eu não tratasse, eles conseguiriam jogar com o uniforme e com o alimento. E se eu tratasse, eles não jogariam sem uniforme. Então, eu acabei não tratando eles por conta disso. E aí fica prejudicado o trabalho, né? Que é o que você comentou. Isso acontece com as categorias menores. A ideia é que não, mas acontece mesmo em clube grande, né? Sim, sim, porque a realidade aqui também no estado do Rio, provavelmente de São Paulo, que tem mais clubes,
mas tirando os 4 grandes aqui do Rio de Janeiro, a maioria enfrenta esse desafio, né? Os profissionais, os próprios alunos que querem começar um estágio, os profissionais que já são contratados nessa área acabam tendo que, basicamente, que no Palmeiras é uma exceção, que seria só para as categorias menores, e viagem para esses clubes menores acaba sendo rotina, né? Tem só 4 profissionais por categoria, às vezes os mesmos 4 profissionais a cada 2 categorias, e tem que se virar e Isso, acaba tendo que priorizar fora da função. isso da comissão assim reduzida só acontece em algumas viagens específicas, quando a viagem não é tão importante ou quando é uma categoria bem menor, aí acontece isso. Mas no dia a dia, na rotina, tem todos os profissionais completos para todas as categorias, né? Então, mesmo a do Sub-11, lá vai ter o físico específico da do Sub-11, tem o médico do esporte específico, a psicóloga, a Nutri, tem todas as áreas. Vou falar um pouco de como é que é a rotina, o dia a dia lá no clube. Então, o Palmeiras ele é dividido em período da manhã e período da tarde para a categoria de base. Então, do sub-16 até o sub-20 treina de manhã, do sub-11 até o sub-15 treina à tarde. E aí, esses atletas chegam lá no CT, pegam o uniforme na rouparia e a primeira coisa que eles vão é para fisioterapia. Antes, na verdade, eles passam no departamento da nutrição. Antes disso, até também, na verdade. Então, antes deles chegarem no CT, eles já estão preenchendo o relatório da fisiologia, que é um relatório onde vai mostrar como é que está o nível de recuperação deles, o nível de cansaço, como é que está a coloração da urina, para ver hidratação, como é que está o nível de estresse, se eles dormiram bem, como é que está o sono, como é que está, enfim, várias outras questões, tanto fisiológicas, metabólicas, quanto nutricionais, quanto psicológicas. Isso diariamente tem essa avaliação dos atletas, né? Que é a fisiologia que cuida disso. E aí eles mandam para todas as pessoas das comissões responsáveis por cada das áreas. Então, eu estou chegando lá no CT, antes de começar qualquer atividade, eu ver qualquer atleta, eu já tenho o relatório do 15. E aí eu vejo exatamente como é que cada atleta do 15 tá. Então, André dormiu bem, tem lá a porcentagem de quanto que ele se sentiu bem dormindo, como é que foi o sono dele, como é que tá o nível de estresse dele daquele dia, como é que tá a hidratação dele, como é que tá o nível de recuperação dele, de fadiga, como é que tá, se ele tem alguma dor muscular, tem todo um relatório dele. Aí beleza, chegou esse relatório, a gente avalia o relatório, vê que atleta que precisa conversar. Aí enquanto eles estão indo para a rouparia, a gente já está tendo esse contato com esse atleta e já entendendo como é que tá o dia dele ali. Passou na nutrição, pegou a alimentação, pegou a suplementação que precisa para treino. Quem não precisa fazer nada na fisioterapia, que está bem, vai direto para o treino, já começa a fazer algumas ativações. Quem precisa de alguma coisa extra, passa na fisioterapia, e aí começa a fazer, ou às vezes, algum trabalho específico que já faz de rotina, que a gente já deixa programado. Então, por exemplo, vai o Watson. É o Watson que fala dessa forma? Fala, tô falando seu nome toda hora, eu não perguntei como é que Watson, Tá, fechou. correto a pronúncia, isso. Boa. Então, Watson, imagina que eu tratei você ali de um entorse de tornozelo há um mês, e aí a gente combinou que dia sim, dia não, você vai fazer um trabalho específico de mobilidade, de ativação de tornozelo antes dos treinos. E aí você já vai, independente de mim, faz esse trabalho, eu vou passar por você, vou ver você fazendo, vou te cumprimentar, perguntar se está tudo bem, beleza, a vida que segue. E aí vão ter outros que vão precisar de um pouco mais de cuidado, que é uns que relataram que no dia ali estão com alguma deficiência, estão com alguma dificuldade. E aí eu já avalio na hora, junto com a parte da medicina do esporte, junto com o preparador, fisiologista e junto com a psicóloga. Aí a gente já vê como é que esse atleta tá, se precisa de alguma coisa, se precisar a gente já intervém, se não, já manda ele para o campo, né? Já faz algum plano para ele. Não existem regras de como que a gente conduz cada caso. Então, tem casos que a gente, basicamente, o cara tá com alguma lesão, alguma queixa, a gente faz um exercíciozinho específico, manda ele fazer sempre pré ou pós-treino, já comunica a comissão lá que está na beira do campo, que é o técnico, o preparador, o auxiliar, e o analista, a gente já manda para eles esse feedback desse atleta específico que ele precisa ter algum cuidado, ou às vezes pega esse atleta e fala, puta, essa lesão aqui é uma lesão que no momento que ela tá, a gente precisa começar a tratar ela, senão a gente não vai conseguir jogar a tal competição.
E aí a gente já comunica também a comissão técnica e fala, ó, tal atleta a gente vai ter que segurar pelo menos uns 3 dias para tratar, depois a gente libera. Aí a comissão fala, beleza, a gente trata. Então não existe uma regra de como é que a gente conduz cada caso, né? E aí, feito isso, tem o trabalho preventivo. Então, como tem o físio responsável por cada categoria, esse físio responsável faz o trabalho preventivo com cada categoria. Então eu vou para o campo e faço ali meu trabalho preventivo. Então, no caso do 15, é um trabalho preventivo que a gente vai focar. Vou falar do 14, na verdade, que está mais fresco, que é o que eu estou acompanhando agora nessa viagem aqui. Então, é um grupo que a gente trabalha uma estabilização de quadril. Tem muita lesão ali de sobrecarga, tanto de posterior quanto de anterior de quadril, da espinha ilíaca anterior superior, por um período de maturação desses atletas e pela sobrecarga deles. Então, a gente faz um trabalho de estabilização de quadril. Teve um micro ciclo de aumento de entorse de tornozelo no mês passado, então a gente começou a entrar com entorse de tornozelo, com preventivo para tornozelo um pouco mais forte esse mês, e aí já zerou também, não está sem nenhum entorse faz um bom tempo. Então, fazendo alguns trabalhinhos específicos para tornozelo. E no começo do ano a gente teve algumas lesões de punho, então quedas, e aí teve umas 2 fraturas de punho, que estavam relacionadas com a pandemia, desses atletas terem ficado um tempo sem se exercitar tanto, ter ficado mais em casa, ter tido menos estímulo. Então, uma geração que a gente tem algumas lesões específicas por conta da pandemia, né? Por exemplo, fraturas de punho, assim, nesses mais novos, justamente no período de maturação óssea. Então, eu faço também um trabalho de estabilização de punho, cotovelo e ombro para eles, para ganhar um pouquinho mais de força e estabilização. Aí, feito esse trabalho, que gira ele em torno de 15 minutos, 2 vezes por semana, volto lá pro DM, trato os atletas que estão em reabilitação. Depois, fim da reabilitação, volto lá pro campo e acompanho parte do treino também, que está rolando ainda, para ver se tem alguma intercorrência. Geralmente, fim do treino começam a ter algumas intercorrências, né, que os atletas começam a fadigar um pouco mais. E aí vou conversando com a comissão também sobre como é que está cada atleta. Semanalmente, entrego relatórios para a comissão sobre como é que está o atleta, qual fase de evolução que ele está, qual o prognóstico. Diariamente, a gente tem reuniões clínicas. Então, todo dia que a gente chega no departamento médico, a gente senta com a nossa comissão lá de físios, todos os físios do período. Então, como são 8 físios, são mais ou menos 4 por períodos, né? Então, senta os 4 físios do período ali, senta o médico do esporte, ortopedista, preparador físico, às vezes está o analista de desempenho, fisiologista, às vezes tem algumas pessoas, dependendo de cada dia a mais ali, e a gente discute cada atleta que está em tratamento. Então, todos os dias, a gente discute todos os casos com todos os profissionais. Mesmo que eu não esteja tratando alguém do sub-12, por exemplo. A gente vai discutir e eu vou saber dos casos do sub-12 para a gente palpitar e discutir junto e ver o que dá para melhorar ali, para todo mundo ficar a par do... Pode falar. Até sobre essa relação, né, com esses outros setores, sobre o tratamento, essa conversa que vocês têm de final de período aí é transdisciplinar, multidisciplinar. Teve 2 perguntas do chat relacionadas a um pouco disso, que foi a relação, a implementação de novas técnicas e recursos terapêuticos, como é a abertura do Palmeiras com essa temática, né, de implementação de novos recursos e técnicas, e quais são os filtros que vocês utilizam para tal técnica ou aparelho até chegar no atleta. Quais filtros que a gente utiliza até chegar no atleta? Em que sentido? De ser algo novo, algum aparelho novo? Se a gente já testa ele ou se espera algum artigo, algo nesse sentido? Tipo assim, vamos dar um exemplo. Chegou um equipamento, uma técnica nova de fisioterapia. Como que a abertura que você consegue entre a comissão aí para conseguir implementar essa nova técnica, por exemplo, nas suas categorias, que é 15, 14, e chegou um equipamento, essa mesma técnica, como que você faz para poder aplicar? Porque é diferente, por exemplo, um atleta de sub-20 com um atleta de sub-11. Tem que ter um cuidado, né, maior com essas atletas mais novos,
tem diferença das lesões dos atletas mais velhos? Como que acontece? Boa. Cara, em relação à abertura, 100%, é muito tranquilo a gente implementar qualquer coisa que a gente tenha interesse de implementar. A nossa, principalmente o setor da fisioterapia, desses 8 profissionais, é um grupo muito unido. Todo dia a gente está desenvolvendo coisas juntos. A gente tem encontro para resenha, a gente troca muita ideia. É um grupo muito fácil e é um grupo que tem uma formação parecida, né? Então tem algumas pessoas que fizeram a mesma pós que eu do SET, tem outras que formaram em faculdades próximas, tem uma linha de raciocínio parecidas aqui em São Paulo. Então é um grupo coeso, assim, né? E aí quando vem algo novo, basicamente, por exemplo, se vem algo novo que só eu conheço, eu vou explanar para o grupo e eu tenho certeza que se for algo legal mesmo, a galera vai topar e a gente vai desenvolver lá dentro. Então, assim, é muito fácil se a gente tiver uma ideia, querer desenvolver algo novo, a gente já faz uma reunião na hora ali. Pode ser algo até mais simples, pode conversar por WhatsApp, pode conversar na reunião diária, pode ser na nossa reunião semanal que a gente tem também, enfim, qualquer momento a gente discute uma possibilidade de algo novo e implementa. E aí tem não protocolos, mas a forma com que a gente conduz cada categoria, né? Você colocou que tem as diferentes lesões e tudo mais. Então, a gente tem, na hora que a gente vai criar os atletas para fazer os programas preventivos, principalmente, a gente faz um tipo de intervenção, de avaliação em cada categoria, porque isso vai ser diferente lá na frente. E a nossa forma de progressão de reabilitação também é diferente para cada categoria, né? Então, do sub 17 ao 20, a gente tem uma forma de fazer progressão. Do sub 14 até o 16 é outra forma. Do sub-12 até o 14 é outra, e das menores é outra forma. No quesito do que a gente vai cobrar, do que é um pré-requisito para ele conseguir evoluir de fase, quais são as aquisições que a gente precisa ganhar na fisioterapia para evoluir para a transição, para depois evoluir para o retorno com o grupo, o que a gente leva em consideração, enfim. Então, isso a gente vai estipular com cada categoria. E é isso. Respondi essas 2 perguntas aí ou faltou alguma coisa? Creio que respondeu sim, né? As 2 perguntas e peço para você dar continuidade. Tem mais uma pergunta relacionada à pré-temporada, mas assim que você for dando segmento, a gente vai adicionando essas perguntas. Boa. Aí. Não, vou entrar nesse tema da pré-temporada, então. Quer já deixar essa pergunta aí? Sobre em relação à pré-temporada, feita pela Lorena Dias. Como que é feita a divisão de funções para as avaliações? Ou é algo feito meio em conjunto, como você citou no caso da viagem com a preparação física? Boa. Em relação à pré-temporada, né? Cada área tem as suas avaliações. Então, por exemplo, vou até fazer um envolvimento aqui. Ô, Felipão, você tá ocupado aí? Não? Você faz avaliação pré-temporada? Vem aqui então, senta aqui do lado. Aproveitar que tô no... Ó, fazer o seguinte, a gente tá no restaurante aqui, o único lugar onde tinha internet, né? Esse é o Felipão, é o analista de desempenho. Boa noite, Felipe. Prazer em te ter aqui com a gente aqui da live. Deixa... Aqui, ó. Não, esse é o direito. Boa. Então, o Felipão, analista de desempenho aqui do Palmeiras. A gente tá junto aqui porque ele tava subindo os vídeos dos jogos. Boa noite. Boa noite, Felipe. Prazer te ter aqui na live. Ajudar aí no complemento aí da pergunta aqui feita pela nossa aluna. Espero que consiga contribuir bastante aqui com a gente. Eles tinham perguntado em relação à pré-temporada, o que cada área faz de avaliação, mais ou menos, se é em conjunto ou se fica muito separado, enfim. Fala um pouco aí de como é que é a sua parte de pré-temporada. Bom, de maneira geral, assim, né? Também para não alongar muito, mas a gente eu tenho um relatório onde a gente qualifica o atleta, né? De maneira onde os aspectos técnicos, aí físicos junto com a preparação física, psicológico, tem alguma avaliação com a psicologia e físicos técnicos
táticos, né, das situações de jogo. E a gente gera um gráfico onde o atleta inicia o ano dessa maneira. E a tendência é que a partir dos treinos, dos jogos, assim, periodicamente, a cada 3 a 6 meses, dependendo de como é conduzido isso com a comissão, a gente faz novamente essa avaliação para identificar se houve melhoria, se não, sempre atrelado com o vídeo, em comum, uma sincronia assim, muito grande com o treinador e comissão técnica de maneira geral, né? Preparador físico, o treinador de goleiro, até porque não tem como pensar em desempenho separando todas as áreas, né? Que hoje eu vejo que todo mundo fala de desempenho e volta só para a parte tática, que ao meu modo de pensar não tem como, né? O desempenho ele inclui todas essas áreas, né? Então acho que de forma um pouco sucinta aí eu consegui agregar um pouco na participação. Espero que tenha ajudado. Ajudou bastante aí sobre as outras. Espero que o Bruno consiga falar mais especificamente aí da fisioterapia aí para contribuir também com as palavras. Boa, valeu, Felipão. Valeu, Felipe. Então, em relação à parte da fisioterapia, né, de pré-temporada, a gente junta todos os nossos fisioterapeutas, os 8, e aí a gente avalia junto cada categoria. Então, a gente vai principalmente fazer um formulário inicial. Nesse formulário, a gente vai entender o histórico de lesão do atleta, quais são as lesões atuais que ele tem, alguma queixa que ele tem atualmente, e vai correlacionar isso com o que a gente tem de experiência também, o que é esperado desses atletas dessa categoria. A gente bate isso com alguns testes físicos, então das lesões mais clássicas, né? Então a gente faz uma avaliação de tornozelo, sabendo que são lesões clássicas do futebol. A gente faz uma avaliação de quadril, lesões clássicas também, joelho e teste de salto, que vai mostrar um pouco do desempenho e da simetria de um salto para o outro. O teste de salto ele é feito na plataforma de força, que quem faz é o preparador físico, né? Só que a gente bate junto com ele esse resultado. E aí esse conjunto de resultados vão mostrar para a gente um grupo que está parecido e alguns atletas que estão distantes desse grupo. Os atletas que estão parecidos, a gente faz um protocolo que a gente chama vacina, que estão todos juntos. E os que estão distantes, a gente chama de canto e faz um preventivo específico para cada atleta. Então, essa é a nossa avaliação pré-temporada. E aí, conforme vai chegando atleta novo, por ser categoria de base, tem muito atleta que entra e sai, né, ao longo do ano. Então, sempre chega atleta novo, a gente refaz com esse atleta, insere ele no grupo, ele vai ter uma dificuldade inicial, a gente faz um trabalho de transição com ele para ele conseguir entrar no mesmo nível que todo mundo do grupo. E aí, às vezes, sai atleta e a gente, basicamente, tem uma quebra do nosso preventivo que a gente vem fazendo, né? Então, é mais ou menos dessa forma. Valeu. Agradeço. Respondido, então, a pergunta da Lorena. Peço que vocês deixem as perguntas aí no chat enquanto o Bruno vai dando seguimento aqui, tá, gente? Vou falar um pouco como é que funciona um tratamento de uma lesão lá no DM, né? Então, vamos colocar uma lesão um pouco mais grave, em que o atleta tem que ficar afastado ali um período maior, né? Não sendo uma lesão simples. Então, a lesão mais grave, a gente tem 4 fases. 4 fases e depois a transição. Então, são 5 fases. Então, na primeira fase, a fase aguda, que a gente chama, é uma fase que a gente está identificando exatamente qual que é essa lesão e qual que é o prognóstico que a gente vai ter. Se precisa, a gente faz algum exame, é uma fase um pouco mais de maca, onde a gente trabalha coisas mais bases. Uma fase 2 é uma fase que a gente já começa a fazer um trabalho com uma demanda um pouquinho maior, fora da maca, um trabalho de estabilização, e começa um trabalho de força. Depois eu vou destrinchar outra coisa dentro dessas fases, é meio complexo assim como é que a gente evolui. Então vão lembrando dessas fases inicialmente. Fase 1, fase aguda. Fase 2, começa um trabalho um pouco mais de força e estabilização. Fase 3, a gente começa a entrar com o trabalho do mecanismo lesivo. Então começa a entrar em um trabalho que a gente leva o atleta para o campo. É um trabalho com uma demanda baixa, mas que já envolve todas as capacidades dele, que precisa para o futebol. E um F4 é uma última fase, assim, onde a gente dá os últimos ajustes para esse atleta não ter mais nenhuma dor. E aí
disso, ele vai para a transição. A transição é o momento em que ele vai começar a trabalhar com o preparador físico. Então, com o preparador físico, a ideia é que ele não tenha nenhuma lesão e ele só tenha que ter aquisições. Então, nesse momento que ele vai com o preparador físico, ele começa a fazer uso do GPS, onde vai começar a mensurar as capacidades do atleta em termos de velocidade, de força, de potência, de volume dele de corrida, de sprints, de aceleração. Então ele começa a ter esse gráfico e compara com o restante do grupo para ver o quanto ainda que ele precisa de ter de aquisição até chegar nesse grupo. Esse é o período da transição em que é feito com o preparador físico da transição. Feito isso, ele entra no grupo, que seria uma fase 6, né? Que uma fase que a gente chama de controle de carga. Isso eu estou colocando num cenário redondinho, onde tudo deu certo, não tem pressa com esse atleta, é dessa forma, né? E aí a fase 6 é uma fase de controle de carga, onde a gente vai ter ali algum contato com a comissão de falar, tal atleta não tem mais dor, não tem mais a queixa, teve todas as aquisições necessárias na transição, mas ainda não suporta 100% o treino e a gente vai supervisionar ele por uma semana. Então, nessa uma semana, 2 dias da semana, ele vai fazer o trabalho um pouco mais reduzido para tirar um pouquinho do volume de treino dele, porque mesmo que a gente faça uma transição com o preparador físico, é diferente a transição do treino ali quando junta com os outros 20 atletas. Aí feito esse F6 de controle de carga, aí sim ele fica liberado com o grupo. Então isso é um protocolo redondinho, onde não precisa acelerar em nenhum momento, onde, enfim, é o melhor dos mundos, né? É o que acontece com a maioria, mas às vezes a gente pula algumas fases, acelera alguns momentos, devolve com um pouquinho de dor o atleta, porque tem alguma competição chegando e é melhor que ele jogue essa competição do que fique 100% zerado dessa lesão. E aí... E até te perguntar sobre isso, né, desse protocolo aí, dessa exceção, quando é um jogador muito importante numa competição muito importante. Na Sub-15 agora, para os que não sabem, começou o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, acho que foi esse ano, né? Começou a ter Campeonato Brasileiro para Sub-15. Não teve ainda, na real. Não teve, Mas vai ter a implementação do Campeonato Brasileiro, mas como que seria para esse atleta muito importante numa competição muito importante? Aí a prioridade acaba sendo o jogo, desde que a lesão não ponha em risco ali a alteração do desempenho desse atleta. Então, se a gente tem uma alteração de desempenho por conta da lesão, em que ele fica abaixo de um outro jogador que é banco dele, não tem por que a gente ficar expondo esse atleta se ele está no nível abaixo do outro por conta da lesão. Se a gente consegue, mesmo com esse atleta machucado, que está com uma queixa, ele com essa perda de desempenho ainda é melhor que o banco, e ele jogar não corrobora para ter um risco maior dessa lesão, aí ele é liberado para o grupo. Então vai depender disso, né? Do nível da lesão, do risco de ficar mais agravada essa lesão, de não ter ninguém à altura para substituir ele e da importância de algum campeonato ou jogo, né? Esses são os pilares assim para a gente definir o quanto que a gente acelera alguma coisa, né? Já aconteceu de ter atleta muito importante, mas a gente acaba segurando ele porque o nível de desempenho que ele poderia ali com aquela lesão que ele estava não valeria a pena. Ou a gente estava muito colocando em risco esse atleta se liberasse ele, mesmo que ele não tivesse com tanta dor. A gente pode colocar isso em casos de fratura, né? Em que às vezes a clínica não está tão ruim quanto o exame, mas o exame em caso de fratura acaba sendo pareando ali com a clínica. E a gente acaba segurando para não piorar muito essa lesão e virar um caso cirúrgico. É isso. Eu ia puxar algum gancho aqui quando você comentou dessa parte. Lembrei. Quer falar alguma coisa ou posso dar seguimento? Pode dar seguimento, até agora não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat, então, pode continuar. Então, pensando nessas 4 fases aí dentro do DM, né, de evolução, a gente trabalha na Físio do Palmeiras, a gente trabalha com 3 pilares para evoluir o atleta. Então, o pilar velocidade, que é uma função básica do jogador de futebol, o pilar força e o pilar funcionalidade. Então, vamos imaginar que dentro de cada pilar desse,
a gente divide em 5 progressões. Começa a ficar complexo agora. Então imagina assim, velocidade, 5 progressões. A progressão 1, a progressão 0, ele não corre. Progressão 0, o atleta não corre. Progressão 1 de velocidade, o atleta corre 50%. Progressão 2, corre 60%. E assim vai, até chegar numa velocidade de 100%. Beleza? Progressão de força. Uma progressão 0, o atleta não faz descarga de peso no próprio corpo, né? Ele não fica de pé, por exemplo. Uma progressão 1, ele começa a agachar com o próprio peso do corpo. Uma progressão 2, agacha com 20% do peso do corpo dele. E assim vai. Progressão de funcionalidade, também de P0 até um P5. Então, P0, ele não tem nenhuma função, ele fica só na maca. Progressão 1 de funcionalidade, ele começa... esse era um que eu precisava colocar em slide, que ficaria mais visual para vocês, né? Mas deixa de aprofundar disso em outro momento, talvez. Progressão 1 de funcionalidade, ele começa a ter a capacidade de sustentar em uma perna só. Progressão 2 de funcionalidade, ele começa a ter uma demanda de início de salto. Progressão 3 de funcionalidade, ele começa a ter uma demanda de salto e estabilização, começa a fazer uma pliometria. Progressão 4 de funcionalidade, ele começa a fazer um movimento que é o mecanismo lesivo dele. Então agora, imagina que a gente vai passar algum caso, né? Então para que servem essas progressões? Como é que a gente divide isso? Para conseguir passar caso com facilidade. Então, por exemplo, eu vou passar um caso para você em que o atleta, ele, na condição que ele está atualmente, ó, ele consegue agachar, ele consegue... Então vamos imaginar, um entorse de tornozelo. O atleta consegue agachar, consegue fazer um pouquinho de salto e está começando a correr. E aí vou passar um caso para você e eu quero que você desenvolva essa corrida dele, eu quero que você desenvolva um pouco mais de agachamento, um pouco de força com ele, e da parte da velocidade comece a correr com ele, né? Então, em vez de eu ficar explicando tudo que eu quero que você faça, eu só passo esses códigos para você. Então, ó, o atleta está em F2, né? Porque o F1 ele está na maca ainda, o F2 ele já sai da maca, então ele está em F2, que é a fase 2 de evolução. Ele está em P1 de força, porque ele agacha com o próprio peso do corpo. Ele está em P0 de velocidade, porque ele não correu ainda, mas eu quero que você corra com ele. E ele está em P1 de funcionalidade. Então, quando você começa a ficar craque nisso, quando você começa a sacar muito bem isso, fica muito fácil. Porque eu te passo ali 3 letras, você já sabe exatamente como que o atleta está e o que você precisa ganhar com ele. Então, isso é uma forma que a gente fez no DM para facilitar a nossa comunicação, visto que tem muitos atletas para a gente tratar, né? Só no período da tarde aí são mais ou... Puta, se a gente pensa aí que são 35 atletas por categoria, vamos colocar aí umas 8 categorias, faz as contas aí que para mim eu não sou bom não, mas são muitos atletas, então a gente precisa ter essa facilidade de comunicação, né? Deu para entender 280 atletas aí, né? Nas 8 categorias. São mais. Aí. A galera fala 350, então tem mais. 350. Mas boa. Então imagina que tem que ter essa facilidade de comunicação para passar como é que está a evolução de cada atleta e quais são os prognósticos, né? O que a gente quer que cada profissional evolua com esse atleta. E como que fica, cara? Pelos esses 350 atletas aí, conseguir gerenciar tudo isso, né, de atleta, porque você, por exemplo, é responsável por 2 categorias. Aí já seriam 70. pelo menos, no mínimo, 70 atletas aí, né? Como que fica para você conseguir organizar tudo isso, bolar um programa preventivo, ter essa categoria no seu domínio, sendo que são bastante atletas na sua responsabilidade? Cara, acho que o trabalho em equipe, assim, ter muitos profissionais facilita muito, porque um vai facilitando o trabalho do outro, né? Então, só de eu ter o relatório da fisiologia de como é que está cada atleta, eu já tenho menos trabalho de triagem. Eu já sei exatamente com quem eu vou falar todos os dias. De ter a psicóloga conversando com os atletas que estão no DM, que estão machucados, ela já consegue me dar feedback do tipo, Bruno, tal atleta tá meio mal, precisa de mais atenção, ou ele não tá evoluindo por causa disso, ou ele vai evoluir muito fácil por causa disso.
Às vezes vem o preparador, facilita algum trabalho, vem a comissão e fala, ó, esse atleta, pode ficar tranquilo com ele trabalhando no DM, sem pressa, não vai ter nenhuma competição importante para agora para ele. Então, essa comunicação fácil de todos os profissionais facilita muito, mesmo que sejam muitos atletas. E uma coisa muito importante no Palmeiras é a disciplina, né? Então, os atletas, desde as categorias menores, são educados a terem muita disciplina. Então, por exemplo, eu vou passar um programa preventivo, eu posso ter o carinho que for, assim, a parceria que for, a amizade que for com esses atletas, mas na hora de a gente fazer um trabalho, é 100% disciplina. Então, eu pego ali no campo, solzão batendo, 35 atletas, mas na hora que eu vou falar, fica um silêncio total, todo mundo presta atenção, todo mundo executa fácil ali o que eu estou pedindo. Então, é muito fácil de trabalhar com atletas disciplinados, né? E aí, os que não são tão disciplinados, a gente vai vendo que naturalmente eles vão saindo do grupo, né? É meio que um processo natural. Então, o Palmeiras cria essa cultura. E é uma cultura um pouco do futebol, mas no Palmeiras é bem forte, assim. E aí isso facilita o trabalho. Então, uma comissão toda, todo mundo, todos os profissionais muito envolvidos e atletas disciplinados. Isso faz com que, mesmo que tenham muitos atletas para cada profissional, a gente consiga levar relativamente bem. Boa. Pode ir. Do que eu tinha programado aqui, de coisas para passar para vocês, aqueles 7 pontos que eu coloquei, vou até reforçar eles para a gente ver se passou por todos. Então, as competências para trabalhar no futebol, que eu coloquei lá no início. Tinha uma outra pergunta que como se talvez a gente tivesse todo mundo em uma sala, que eu perguntaria um pouco de como é que era a fisioesportiva na FRJ. Mas eu acho que deu para a gente explicar um pouco lá no começo. Sim, até te responder aqui, né, pro público aqui também assistir. A fisioterapia esportiva na FRJ ainda, vamos dizer, está engatinhando. Temos a disciplina, que ainda não é obrigatória aqui na grade, mas a Liga de Fisioterapia Esportiva tem feito para poder melhorar esse cenário. Vai virar obrigatório a disciplina. Estamos correndo atrás de PINC, projetos de iniciação científica, né, extensão, e parcerias também para deixar mais forte, né? Nos últimos 1 ano, 2 anos aí, tem ficado melhor a situação, né? Não, perfeito. E as ligas facilitam muito isso mesmo. Então, seriam essas 2 coisas que eu ia puxar. A terceira era falar um pouco dos profissionais envolvidos. Acho que deu para desenvolver bastante disso. A logística de cada categoria, passei um passo a passo de como é que acontece ali no dia a dia. As funções do fisioterapeuta, então, gerar relatórios, fazer um programa preventivo, acompanhar em jogos, acompanhar em competições, acompanhar treinos, tratar os atletas dentro do DM, conversar com todas as pessoas da comissão. A logística de tratamento, então essas fases de progressão, e falar um pouco da pré-temporada, né? Como é que a gente monta o programa preventivo, como é que a gente avalia cada atleta. Então, do que eu tinha proposto aqui para passar para vocês, da minha parte tá fechada, né? Se tiver mais alguma questão, quiser que a gente converse aí. É uma pergunta interessante que eu tinha até te falado antes da gente começar a abrir. Você falou que um dos quesitos importantes para conseguir trabalhar na fisioterapia esportiva é a especialização. Lembrando da sua época de estagiário, né, quando graduando da USP, e para estagiar com a fisioterapia esportiva, o que um aluno precisa ter de bagagem? O que ele precisa ter como um dos seus principais ferramentas e armas na mão para poder iniciar nessa trajetória? Cara, para o aluno estagiar, ele só precisa querer aprender. Acho que é a principal coisa, assim. Tive experiência já com alguns estagiários e tem algumas problemáticas, né, do estagiário. Ou às vezes já achar que por ele ter entrado em um estágio de um clube grande, ele já achar que é muito foda, e aí ele já quer levar toda essa moral, assim, de achar que é muito bom. E aí ele fica tudo, já sei, beleza, e vai levando um trabalho muito simples. Então isso é o pior.
ou às vezes querer se envolver com muita coisa, tipo, faz a faculdade, faz um estágio, não tem tempo, não consegue se organizar e não consegue estudar. E aí vai passando dia a dia e ele tá sempre com o mesmo raciocínio ali, sem desenvolver. Então, a principal coisa ali para o estagiário é ele querer aprender, ele falar, tipo, puta, tem alguma lesão, independente de qual for a lesão, qual for a discussão ali, mesmo que ele saiba, se ele querer aprender mais, ele vai ver que existe mais coisa para ele aprender. Então, baixar a cabeça e querer desenvolver, querer trocar ideia, querer escutar, querer participar. É basicamente isso. Acho que não precisa de pré-requisitos do tipo ter feito um curso de terapia manual, ter feito tal liga. Ele precisa querer. Lá dentro do ambiente de estágio é onde ele vai aprender, onde ele vai estar com as pessoas para ensinar ele. É isso, tem que ter proatividade, basicamente. É o perfil da pessoa, né? Ali no perfil que você vai filtrando essa pessoa para o futuro para ver se de fato ela vai se desenvolver. E é uma questão de tempo. Ela vai amadurecendo com o tempo. Aqui no chat a gente não tem mais nenhuma pergunta. Agradeço a sua participação, Bruno, aqui com a gente, mesmo na correria aí, com bastante tempo, você em viagem. O prazo que a gente fez isso daqui foi até bem curto, mas já agradeço a sua participação. Manda um abraço pro Márcio aí, cara, que ele falou que é um amigo seu, um amigo meu também, então manda um abraço para ele aí em São Paulo, quando você voltar de viagem. Espero que você faça mais participações aqui com a gente, falando sobre outros temas, aí em workshop, em aulas para o próximo semestre, no semestre seguinte, e que a gente continue com essa parceria aí, podendo melhorar aí, não sei, nos próximos projetos, tá? Agradeço a participação. Boa, valeu, obrigadão, Watson. Agradeço o convite de vocês. Vou dar um salve no Marcinho depois. Gente boa, Marcinho. Foi um prazer trocar essa ideia com vocês. E numa próxima aí, talvez dê pra gente produzir mais coisa, até se deram só chamar, mandar uma mensagem, a gente marca com mais antecedência, eu consigo preparar uma aula melhor para vocês, montar alguns slides, conseguir explicar mais coisas e até discutir algumas temáticas, aprofundando um pouco mais na parte prática. Então, estou à disposição. Obrigadão aí pela troca com vocês. Valeu, Brunão. Pessoal, amanhã a gente vai ter mais uma aula da nossa maratona, que vai ser com o Mauro Brasil, falando sobre a fisioterapia nos esportes paralímpicos. A lista de presença para essa aula está no chat. Peço que vocês preencham, por favor. E uma boa noite a todos, o Bruno, as pessoas que estão nos assistindo. E até amanhã novamente aí, pessoal. Valeu. Boa. Valeu, obrigadão.